A gente vai resolver aqui a questão número 1, cujo enunciado diz: imagine uma esfera de raio R presa por um fio de comprimento L, inextensível e de massa desprezível, a um ponto no teto, formando um pêndulo. Alguém dá um pequeno empurrão na esfera, de maneira a causar deslocamentos angulares menores do que 10 graus. Mostre que o período de oscilação desse pêndulo é o período a seguir. Então, para iniciar a resolução da questão, a gente tem que ter em mente que esse problema ele não é um problema de pêndulo simples, mas sim de pêndulo físico. Porque, apesar do fio ser inextensível e ter massa desprezível, a esfera que está presa à extremidade do fio, ou seja, a massa do pêndulo, ela não é pontiforme. Na verdade, as dimensões dela não são desprezíveis. Inclusive, ele fala que a esfera tem raio R. Então, para poder resolver um problema desses, para poder achar o período de um pêndulo físico, a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton para rotações. Que no caso a gente tem que o torque resultante é igual a momento de inércia vezes a aceleração angular. E a gente sabe ainda que o torque ele pode ser calculado como R produto vetorial com F, ou seja, o produto vetorial entre o vetor posição e a força. A gente tem que, aqui nesse pêndulo, aqui como se fosse uma posição de equilíbrio, e aqui ele deslocado, vamos imaginar assim. A gente tem aqui um raio, vou desenhar aqui em vermelho, pequeno, pronto. E a gente tem um comprimento do fio L. Então o vetor posição é justamente a distância de onde ele está preso lá em cima até o centro de massa da esfera, o centro de massa da massa que compõe o pêndulo. Então essa distância R é igual a L mais o raio da esfera. A gente consegue ver aqui. Sabendo que é a distância, a gente precisa saber qual a força, né? A força é a força peso que compõe esse problema. Então a gente tem a força P, que é igual a mg. O produto vetorial a gente pode resolver da seguinte forma. A gente tem que o torque é igual a gente pode escrever o módulo do vetor R vezes o módulo do vetor F vezes o seno do ângulo entre eles. No caso, a gente vai considerar aqui um ângulo θ. E aqui a gente pode substituir. A gente tem que o torque é igual ao módulo de R vai ser L mais o raio vezes mg seno de θ. A gente tem que ter em mente também que esta força ela é uma força restauradora, porque ela tende a colocar o sistema em equilíbrio. Ela sempre está puxando o sistema para a posição de equilíbrio. Então, se ela fosse uma força restauradora, a gente considera aqui um sinal negativo. Então, a gente achou a expressão para o torque. Tendo em vista isso, a gente pode calcular, assim como a gente faz para um problema onde utiliza forças. A gente pode fazer como se fosse a força resultante é igual à força resultante nesse sistema. A gente pode fazer que o torque resultante, que no caso é I alfa, é igual ao torque nesse sistema, que no caso é menos L mais R mg seno de θ. Pronto, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente vai passar quem está no segundo membro para o primeiro, para o primeiro membro. Isso aqui vai ficar igual a zero e essa coisa já está aparecendo aqui com uma equação para um movimento harmônico simples. Aqui a gente vai fazer o que agora? Vai dividir toda a equação por I. No caso, no primeiro membro vai cancelar e com I vai ficar só aceleração angular. L mais R mg
sobre I seno θ é igual a zero, porque 0 dividido por I vai dar zero, não é isso? Pronto, a gente pode pensar aqui que a frequência não, a aceleração angular, eu posso escrever ela como uma derivada segunda de θ. Por quê? Θ funciona como uma função posição. Porque a posição do pêndulo, como a gente vê aqui na figura aqui, a posição do pêndulo, ela depende do ângulo θ. Então, θ funciona como uma função posição. E a gente sabe que se a gente deriva uma função posição duas vezes, a gente tem uma aceleração. Então, essa aceleração angular, ela é uma derivada segunda com relação ao tempo do ângulo da função, né? Do ângulo θ. Então, a gente tem θ dois pontos, L mais R, mg sobre I seno θ. E agora aqui a gente vai utilizar uma das informações que ele dá no enunciado da questão. No caso, ele diz que os deslocamentos são pequenos. A gente tem pequenos deslocamentos. A gente sabe que para um θ muito pequeno, o seno de θ é aproximadamente θ. Então a gente pode fazer essa substituição. Onde tem seno de θ, a gente coloca o θ. Então a gente vai ter que θ dois pontos mais L mais R mg sobre I seno de θ, que a gente substitui por θ, é igual a zero. E essa aqui é uma equação característica do movimento harmônico simples. Como a gente sabe, a equação característica é do tipo x dois pontos mais ômega zero ao quadrado, x é igual a zero. Aqui a gente tem θ dois pontos, todo esse fator aqui que funciona como um ômega zero ao quadrado, e o θ, a função, né? Opa, vou apagar isso aqui. Então, continuando, a gente tem que ômega zero ao quadrado é igual a L mais R mg sobre I. Então, o ômega zero ele vai ser a raiz quadrada de L mais R mg sobre I. E a gente sabe que o período pode ser escrito como 2π sobre ômega. Então, a gente vai ter que o período é igual a 2π sobre a raiz quadrada de L mais R mg sobre I. Pronto, aqui a gente pode usar uma propriedadezinha da radiciação, que no caso a gente pode inverter essa fração que está aqui dentro, escrever simplesmente aqui na frente. Mesma coisa, fica I sobre L mais R mg. Pronto, a gente já tem aqui o período, né? Só que tem coisa aqui. Só que esse período ainda não está igual àquele que o enunciado pede para a gente demonstrar. Que o período é igual a ele. Por quê? Porque ainda está faltando a gente calcular o momento de inércia. No caso desse sistema. Como é que nós vamos calcular o sistema de inércia? O sistema de inércia desse sistema, ele não vai ser simples. Às vezes as pessoas se confundem e acham que o momento de inércia vai ser o momento de inércia de uma esfera. Mas não, aqui funciona como se tivesse dois eixos. A gente tem aqui o fio, a esfera, aqui é o centro dela, o raio R. Aqui a gente vai ter que aplicar, para poder achar esse momento de inércia, o teorema dos eixos paralelos, que diz que o momento de inércia do sistema é igual ao momento de inércia do objeto, mais a massa que multiplica a distância entre os eixos ao quadrado. A distância entre os eixos é justamente o L mais R que a gente já tinha achado lá no começo, porque um eixo está aqui no ponto preso ao teto e o outro eixo está centrado no centro de massa. Então aqui a gente tem uma distância L do fio, a gente tem um R
do raio da esfera, então a distância entre os eixos é L mais R. Então a gente tem que o momento de inércia é igual o momento de inércia do objeto, esse aqui é o momento de inércia do objeto, que no caso é uma esfera, que é 2/5 de mr ao quadrado, mais a massa, que multiplica a distância entre os eixos, que é L mais R ao quadrado. A gente vai resolver esse quadrado da soma. Fica L ao quadrado mais 2LR mais R ao quadrado. E aqui a gente pode fazer essa distributiva. Dois mLR mais MR ao quadrado. Aqui a gente tem termos semelhantes que podem ser somados. Quais são esses termos semelhantes? Os termos que têm MR ao quadrado, que no caso é esse primeiro termo com o último. A gente tem na soma aí 2/5 mais 1, que vai dar igual a 7/5. Então a gente tem 7/5 de MR ao quadrado, mais ML ao quadrado, mais 2MLR. Esse é o momento de inércia do sistema. Então a gente pode substituir na nossa equação do período. Então a gente tem que o período T é igual a 2π raiz de... E aqui eu vou escrever dessa forma, eu vou fazer 1 sobre L mais R mg, que multiplica agora o momento de inércia, não é isso? Fica 7/5 de mr ao quadrado, 2 mLr, isso mesmo, 2 mLr. 2 mLr. Fechou a raiz. Aqui a gente tem a massa em todos os termos, então a gente pode cancelar todas essas massas. A gente vai ter que o período é igual a G 7/5 de R ao quadrado mais L ao quadrado mais 2LR. Fechou a raiz. Pronto, aqui a gente já poderia dizer que o período é isso aí, mas ainda não está igual ao que o enunciado diz para a gente demonstrar, não. O que está faltando? Está faltando só a gente colocar o L ao quadrado em evidência, que é o que a gente vai fazer agora. Se a gente colocar o L ao quadrado em evidência, a gente vai ter a seguinte expressão. A gente vai colocar o L ao quadrado em evidência. Vai ter L ao quadrado. Aqui a gente tem L mais R gravidade. Colocando L ao quadrado em evidência, esse primeiro termo, como ele não tem L ao quadrado, então ele fica dividido por L ao quadrado. Então a gente tem R ao quadrado sobre L. A gente tem R ao quadrado sobre L ao quadrado. Mas, colocando no segundo termo, L ao quadrado em evidência fica 1. E no terceiro termo, colocando L ao quadrado em evidência, ele fica dividido por L ao quadrado. Cancela um L de cima com um dos L de baixo, fica 2R sobre L. Pronto, aqui a gente já tem o período como o enunciado nos pede. Só precisa a gente organizar os termos agora. Então a gente tem que o período é igual a 2π raiz de L ao quadrado sobre L mais R, G. A gente só precisa organizar aqui, vamos colocar 1 mais 2R sobre L, mais 7/5 de R ao quadrado sobre L ao quadrado. E aqui está o período assim como o enunciado pede.